A igreja estava lotada. Flores brancas, música suave e convidados emocionados. A noiva caminhava pelo corredor com os olhos marejados, pronta para dizer sim ao amor da vida dela. Mas antes que o padre terminasse a pergunta final, o noivo soltou a mão dela, olhou para todos e disse algo que fez o silêncio cair como um peso. Ele não podia se casar. Agora me conta, de qual cidade você está assistindo essa história? Quero saber até aonde essas histórias estão chegando. Porque o que aconteceu naquele altar não foi traição comum. Não foi medo de compromisso. Foi algo que ninguém naquela igreja imaginava. E quando um convidado misterioso se levantou no fundo da igreja, tudo mudou. Você vai se emocionar profundamente com o que foi revelado. Isabela sempre acreditou em finais felizes. Filha única, criada por uma mãe batalhadora chamada Marta, ela cresceu ouvindo que o amor verdadeiro era raro, mas real. E quando conheceu Daniel, parecia que tinha encontrado. Daniel era carismático, empresário no ramo de tecnologia, sempre seguro de si. O relacionamento foi intenso desde o início. Flores inesperadas, viagens rápidas, promessas de futuro. 1 ano depois, o pedido veio. Romântico. Em um jantar à luz de velas. Você aceita dividir a vida comigo? Ele perguntou. Ela nem hesitou. Aceito. Durante os preparativos do casamento, Daniel estava diferente. Mais distante. Mais silencioso. Isabela percebeu. Está tudo bem? Trabalho demais, só isso. Mas não era só isso. Ele recebia ligações escondidas. Saía para resolver coisas urgentes. Voltava com expressão pesada. Ainda assim, nunca faltou com carinho. Nunca levantou suspeitas graves. Até o dia do casamento, Isabela entrou sorrindo. Daniel parecia nervoso. Mas no momento decisivo, Daniel, você aceita Isabela como sua esposa? Silêncio. Ele respirou fundo. Olhou para ela. Olhou para os convidados. Eu não posso. O murmúrio foi imediato. Isabela sentiu o chão sumir. O que você está dizendo? Ela sussurrou com os olhos marejados. Ele fechou os olhos. Eu não posso mentir para você. Antes que explicasse, uma voz ecoou do fundo da igreja. Então finalmente decidiu falar a verdade. Todos viraram. Um homem de terno escuro, expressão firme, caminhava pelo corredor. Ninguém sabia quem era, exceto Daniel, e o rosto dele perdeu toda a cor. O homem caminhava devagar pelo corredor da igreja, sapato firme no mármore, olhar direto em Daniel. Isabela ainda estava parada no altar, tentando entender se aquilo era um pesadelo. Quem é você? Ela perguntou com a voz trêmula. O homem parou a poucos metros deles. Meu nome é Rafael. Daniel fechou os olhos como se já soubesse o que viria. Não faz isso, ele murmurou. Rafael ignorou. Eu tentei resolver isso em particular. Mas você escolheu casar como se nada tivesse acontecido. O silêncio ficou pesado. Os convidados trocavam olhares. Marta, mãe de Isabela, segurava o banco com força. Rafael respirou fundo. Isabela, Daniel já é casado. Um murmúrio atravessou a igreja como um vento frio. Isabela sentiu o coração bater nos ouvidos. Isso é mentira, ela disse, quase implorando. Rafael tirou do bolso um envelope. Documentos. Fotos. Certidão. Casado no civil há 3 anos. A esposa está fora do país e ele nunca oficializou a separação. Daniel tentou falar. Eu ia resolver isso. Quando, depois da lua de mel? Rafael respondeu firme. Isabela virou lentamente para Daniel. Me diz que isso não é verdade. Ele demorou. E esse atraso já era uma resposta. Eu me apaixonei por você. Mas meu casamento estava acabado, eu só precisava de tempo. Ela sentiu algo dentro dela quebrar. Não foi só a confiança, foi o futuro inteiro que ela tinha desenhado. Você ia me fazer viver uma mentira? A voz dela falhou. Daniel tentou tocar a mão dela. Ela puxou. O padre não sabia o que dizer. Os convidados estavam imóveis. Rafael deu um passo atrás. Eu não queria te machucar. Mas você merecia saber antes de dizer sim. Isabela olhou para o altar decorado. Flores. Velas, sonhos, e tudo parecia estranho agora. Ela tirou o véu lentamente e, sem olhar para Daniel, disse: Esse casamento acabou antes de começar, mas ainda não era o fim da história. Porque o que Daniel não sabia era que aquela revelação mudaria muito mais do que aquele casamento. O tecido branco caiu devagar. O som foi quase imperceptível, mas para Isabela, pareceu um estrondo. Ela olhou para os convidados. Olhou para a mãe. Depois voltou o olhar para Daniel. Não havia grito, não havia escândalo, havia decepção, e isso era muito pior. Você não me perdeu hoje.
Ela disse com voz firme. Você nunca me teve de verdade. Daniel tentou se explicar mais uma vez. Eu ia resolver tudo. Eu só precisava de mais algumas semanas. Ela balançou a cabeça. Amor não começa com mentira. Marta subiu até o altar e segurou a mão da filha. Vamos embora. Mas Isabela não saiu imediatamente. Ela virou-se para Rafael. Por que você fez isso? Ele hesitou. Porque minha irmã é a esposa dele. O silêncio voltou a dominar a igreja. Daniel fechou os punhos. Você prometeu que não traria isso pra cá. E você prometeu que ia resolver. Rafael respirou fundo. Minha irmã descobriu tudo há 2 semanas. Ela está devastada. Pediu que eu viesse. Não para destruir você, mas para impedir outra mulher de ser enganada. Isabela sentiu um misto de dor e estranha gratidão. Ela tinha sido traída, mas não foi feita de tola diante de todos depois do sim. Daniel agora estava sozinho no altar. Os convidados começaram a sair. Sussurros, olhares de julgamento. O pai dele, sentado na primeira fila, não conseguia encará-lo. Você destruiu 2 vidas em um único dia, Rafael disse antes de sair. Daniel finalmente deixou a postura confiante cair. Mas arrependimento não reconstrói confiança. Do lado de fora da igreja o ar parecia diferente. Mais frio. Mais real. Isabela entrou no carro com a mãe. Silêncio por alguns segundos. Depois Marta perguntou. Você está bem? Isabela respirou fundo. Os olhos marejados, mas firmes. Eu estou ferida. Fez uma pausa. Mas não estou quebrada. Ela olhou para o próprio reflexo no vidro do carro. Hoje eu perdi um noivo, mas me livrei de um erro. E naquele momento, algo mudou dentro dela. Porque o abandono no altar não seria o final da história dela. Seria o começo. Enquanto Isabela acordava com os olhos inchados, mas a cabeça erguida, Daniel acordava com o telefone não parando de tocar. Mensagens, notificações, chamadas perdidas. Alguém tinha gravado parte da cena na igreja. O vídeo estava circulando. O empresário seguro e admirado agora era o noivo que abandonou a noiva no altar. Porque já era casado. E no mundo dos negócios, reputação é tudo. Daniel era sócio minoritário em uma startup promissora. Investidores prezavam por imagem, confiança, estabilidade. Na reunião de emergência, o clima foi frio. Você nos colocou em uma situação delicada, disse um dos sócios. Isso é pessoal, Daniel respondeu tenso. Quando vira manchete, deixa de ser pessoal. Ele percebeu que não estava perdendo apenas um casamento. Estava perdendo credibilidade. Enquanto isso, a esposa legal de Daniel, chamada Helena, decidiu agir. Ela entrou com pedido formal de divórcio. Mas não foi só isso. Havia cláusulas financeiras. Bens. Participações. Daniel não tinha encerrado o casamento. E agora pagaria o preço. Rafael não falava mais com ele. A família estava dividida. O homem que parecia ter tudo começou a perceber que podia terminar sem quase nada. Isabela, por outro lado, tomou uma decisão inesperada. Ela não se escondeu. Não apagou redes sociais. Não deu entrevista dramática. Ela publicou apenas uma frase. Quando a verdade aparece antes do erro se tornar definitivo, é livramento. A postagem viralizou. Mensagens de apoio começaram a chegar. Mulheres contando histórias parecidas. Ela percebeu algo. A dor dela podia virar força para outras pessoas. Dias depois, Isabela recebeu um convite. Uma amiga advogada sugeriu que ela participasse de um evento sobre relacionamentos abusivos e manipulação emocional. No início, ela hesitou, mas depois aceitou. No palco, diante de dezenas de pessoas, ela disse algo simples. Eu quase me casei com uma mentira. E se a verdade doeu, foi porque me salvou. A plateia ficou em silêncio. Não era vingança. Era crescimento. E Daniel, assistindo aquilo por um vídeo que alguém lhe enviou, percebeu que tinha perdido mais do que uma noiva. Tinha perdido uma mulher que poderia ter sido sua melhor escolha. Mas a história ainda não terminou. O tempo passou. Não apagou tudo, mas organizou. Isabela estava diferente, mais serena, mais segura, mais consciente do próprio valor. Ela começou a estudar psicologia emocional. Queria entender sinais que antes ignorava. A dor virou aprendizado. Em uma cafeteria no centro da cidade, ela ouviu uma voz conhecida. Isabela? Era Daniel, sem o brilho de antes, sem postura de homem confiante. A expressão agora era cansada. Ele se aproximou devagar. Eu queria pedir perdão, de verdade. Ela manteve a calma. Perdão não muda escolhas, Daniel. Ele respirou fundo. Eu perdi tudo. Ela respondeu sem crueldade. Não. Você perdeu aquilo que não soube valorizar. Silêncio. Ele tentou mais uma vez.
Existe alguma chance? Ela sorriu levemente. Mas não era sorriso de amor. Era de consciência. Existe uma chance, sim. Ele levantou o olhar esperançoso. De você aprender com isso. E foi embora, sem olhar para trás. Aquela noite, Isabela caminhou pela rua sentindo algo diferente. Leveza. Ela não foi abandonada. Foi protegida. Às vezes o altar não é o fim de um sonho. É o livramento de um pesadelo. Daniel ficou parado naquela cafeteria, entendendo tarde demais que caráter não se constrói na pressa. E que amor não sobrevive onde a verdade não existe. Nem todo não é rejeição. Às vezes é proteção. Nem toda vergonha pública é derrota. Às vezes é libertação. E talvez o convidado misterioso não tenha aparecido para destruir um casamento, mas para impedir uma vida inteira baseada em mentira. Se essa história tocou você, deixa aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada cantinho desse país ouvindo histórias assim, cada pessoa com sua própria batalha silenciosa. Porque no fim, quem perde alguém que mente, não perde amor. Perde problema. E isso às vezes é o maior presente escondido.